Boa noite. Sinal de alerta. 2016. Em 2016, o planeta bateu o terceiro recorde anual consecutivo de calor. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, as temperaturas médias ficaram 1,1 graus Celsius acima da era pré-industrial. Não bastasse essa preocupação, o presidente Donald Trump anunciou recentemente a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Nada mais, nada menos que um acordo assinado por quase 200 países para controlar o aquecimento global, impedindo catástrofes ambientais. As consequências da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Maria Adélia Oliveira, bióloga e integrante da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza, Heitor Scalambrini, do Movimento Ecossocialista de Pernambuco, e também Andréia Steiner, chefe do Departamento de Ciência Política da UFPE. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para a gente começar essa conversa, o que prevê o Acordo de Paris, o que ele pretende exatamente e a importância estratégica desse acordo? Vamos começar pelo que ele pretende, o que ele é. Bem, o Acordo de Paris, na realidade, ele vai substituir o Protocolo de Quioto. Ele é um dos acordos, né, da Convenção de Mudança Climática, e o objetivo principal é reduzir as emissões, né, de carbono e de outros gases, colocando-os abaixo dos valores de um determinado período. Né? No caso, em geral, se usa o ano de 2005 como o ano padrão para se estabelecer, por exemplo, uma cota de 20% abaixo disso. Então, todos os países, né, que contribuem de forma muito diferenciada, né? Por exemplo, os Estados Unidos é o segundo, né, país que mais emite gases, só, né, ultrapassado pela China. Então, é claro que os países têm responsabilidades diferenciadas desse acordo, né? Mas ele é praticamente isso. Eu não sei se os colegas... Tem um número maior de países assinantes vinculados ao Acordo de Paris do que o Protocolo de Quioto, não tem? Uma adesão maior? Bom, na verdade, o número de países que ratificaram o acordo, né, ele supera o de Protocolo de Quioto, né? Somente 2 países não ratificaram o acordo, né? Que é o caso da Síria, que vive uma guerra civil devastadora no seu país, e a Nicarágua. A Nicarágua justificando... A Rússia assinou? Assinou. A Nicarágua, no caso, justificando a insuficiência do próprio acordo, na qual eu concordo plenamente. E agora o abandono do governo norte-americano a esse acordo. Então, realmente foi um número muito expressivo de países que ratificaram. O Brasil mesmo ratificou agora no mês de junho, né? Esse acordo que foi negociado já na época do governo passado. Na verdade, o acordo, bem como disse Maria Adélia, é um acordo que tem... Eu acredito que a principal coisa positiva no acordo é um certo reconhecimento científico de que hoje a questão das mudanças climáticas está ligada à questão antrópica, ou seja, ele é causado pelas atividades humanas no planeta. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo, ao meu ver, é a questão de ele não ser vinculante, ou seja, é um acordo que é voluntário. Cada país estipula as suas regras, não é? E isso, de certa maneira, enfraquece muito o acordo. No caso do Brasil, ter adotado o ano de 2005 como um ano de referência para que ele pudesse, até 2025, reduzir 37% das emissões e até 2030
42%, 43%, ele se refere ao ano 2005. O ano 2005 era o auge do desmatamento no país, não é? Então, era o auge. Então, isso realmente enfraquece muito. Eu acho que o que está sendo colocado hoje aí é realmente uma insuficiência desse acordo e já tem que se pensar num novo acordo. Pegando aqui o que Scalambrini colocou, assim, o Acordo de Paris, que é um acordo festejado de alguma forma, se ele é insuficiente, aí vamos analisá-lo, vamos pensá-lo sem a participação dos Estados Unidos. Agora, a retirada dos Estados... Barack Obama assinou o acordo e Donald Trump agora anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Que impacto isso tem? Isso enfraquece estrategicamente o Acordo de Paris? Sim e não, né? Porque, assim, estrito senso, não é tão simples a saída dele assim, né? E o acordo, ele já é um acordo, como o professor Scalambrini falou, é um acordo voluntário. Então, cada país, diferente do protocolo do Kyoto, é que determina a redução de suas emissões. Então, o Trump ele não necessariamente precisaria sair do acordo, ele poderia simplesmente fazer da forma que ele quisesse, né? O que ele fez mais foi algo de um discurso para ter um impacto, né? Para um determinado público. Então, o impacto é mais simbólico, né? Prático talvez não faça tanta diferença. Isso não poderia ou não pode estimular a saída de outros países do acordo e dessa forma ele sendo enfraquecido gradativamente? Eu acho que também sim e não, né? Por um lado, pode ser que alguns países se desestimulem, por outro, pode também dar aquela vontade de não. Então, vamos agora assumir um papel de liderança que os Estados Unidos não está tendo, né? Porque nos primórdios, né, desse acordo, os Estados Unidos e a China, né, tiveram uma liderança, né, prévia. E então outros países podem assumir esse papel, né, até para ganhar proeminência internacional, né? Então, depende, né? Adélia Prado, Maria Adélia e Adélia Prado, para quem não sabe, é uma poeta mineira que eu gosto muito. Desculpe, Maria Adélia. De ser Adélia também. E Scalambrini. Bom, por favor, Maria Adélia. Na realidade, eu concordo com o que a Andréa falou. Eu acho que os Estados Unidos, ao contrário, ele está cada vez mais isolado. E pelo menos a reação em primeira mão, né, no momento, né, aquele 1º de junho, quando ele, nos jardins da Casa Branca, anunciou a saída, foi uma atitude extremamente política, com uma promessa de campanha, mas que, na verdade, não tem um efeito prático, nem dentro dos Estados Unidos, nem fora dos Estados Unidos. Porque dentro dos Estados Unidos, os estados, né, têm cada um o seu plano independente. Por exemplo, o plano do próprio país, do próprio Estados Unidos, falava numa redução de 26% a 28%, não é, abaixo, né, de emissões, 26% abaixo das emissões de 2005. Já a Califórnia, que é considerada, né, o estado que tem, vamos dizer, o plano mais ousado, ela fala em 40% de redução dessas emissões até 2030, mas ao nível do que estava em 1990. Né? Então, assim, eu acho que mais de 30 estados americanos têm seus planos e não estão, de forma nenhuma, interessados em mudar a sua programação. E também muitas indústrias, né, se prontificaram, inclusive algumas indústrias até da indústria do carvão, né? Fizeram questão de dizer que vão manter, né, até porque tem toda uma exigência dos acionistas, né, exigências da clientela de um modo geral, então eles estão determinados a manter os seus projetos de sustentabilidade. A China também se posicionou, então, dentro e fora dos Estados Unidos, parece que, né, a China teve uma reação bem interessante, né? Porque mas de qualquer maneira, né, Adélia, eu acho que foi um tiro no próprio pé. Né? Tanto do ponto de vista diplomático quanto do ponto de vista geopolítico. Do ponto de vista diplomático, o isolamento completo. Na reunião do G7, vários países, Canadá, a França, a própria Alemanha, tentaram dissuadi-lo a sair, já que são grandes parceiros, né, do Ocidente, né, os Estados Unidos e os países ocidentais, esse grupo.
que é hegemônico, né? Então isso enfraquece de certa maneira. Do ponto de vista geopolítico, é uma força muito grande, principalmente quando a gente fala do business, né? Na questão dos negócios, porque acho que é isso que move muito, né? Do geopolítico deu uma possibilidade enorme para a China. A China, até então o patinho feio da história, hoje é o país que deu um giro enorme, que tem cidades irrespiráveis, lá deu um giro enorme na questão do uso das energias renováveis. Hoje eles são, apesar de ser o maior poluidor... O maior poluidor. É 25% de emissão ainda. Mas hoje ele tem a tecnologia, tem todos os negócios voltados, não é, para ele, para ser um grande líder, não é, do ponto de vista tecnológico aí no mundo. Então, geopoliticamente também realmente abre portas, né, para que a China se torne uma liderança inconteste na questão das mudanças climáticas. Como disse a Adélia, é completamente isolado, né? As repercussões, ele tentou também ser dissuadido pela própria indústria fóssil, né? De combustíveis fósseis americanas, né? Tanto de petróleo quanto de carvão. Mesmo os pequenos e médios produtores de petróleo nos Estados Unidos? Hoje é uma resistência muito grande, por exemplo, dos conselhos de administração. Não há dúvida de que os negócios da indústria fóssil no mundo, elas vão começar a diminuir. Não há dúvida. Só que, claro que essa substituição não é na velocidade que desejaríamos, mas isso é evidente, não é? Que isso vai acontecer, já está acontecendo a passos muito lentos. Apesar de que ainda os governos subsidiam de uma maneira impressionante essa indústria ainda, né? Hoje, quem é a mola motriz das indústrias são os governos, são os subsídios governamentais para a indústria fóssil. Mas, enfim, eu acho que foi, como disse, né? Foi uma coisa da campanha, ele tinha que dar resposta. Muita gente entendida da política americana falou que ele contou um monte de mentiras, né? Porque a argumentação que vai afetar a atividade econômica americana... É o que ele fala. É o que ele fala, mas as pessoas dizem que nada. Só o aumento de 9% que ele deu, né, para a indústria bélica, ou seja, para a indústria armamentista, 9%, representa 50 bilhões de dólares. Isso daí, para ele, participação do fundo do clima, que é a participação americana, é 3 bilhões. 1 bilhão já deu o Obama. Enfim. Ele fala que onera os Estados Unidos economicamente, né? Financeiramente, o país sai muito onerado pelo Acordo de Paris. Quero terminar esse bloco fazendo uma pergunta para você. Se eu não estiver enganada, e se eu tiver, me corrija, por favor, a época do protocolo de Kyoto, o presidente era Bush, também republicano, que não assinou o protocolo de Kyoto. Não ratificou, né? Agora, Trump, republicano, anuncia a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Essa é uma plataforma republicana que é o partido mais conservador dentro dos Estados Unidos? Esse descompromisso, digamos assim, ambiental? Eu diria que alguns setores, né? Não, acho que não dá para generalizar, mas certamente é uma plataforma maior entre os republicanos que entre os democratas, né? Isso é claro, né? Fizeram até uma pesquisa recentemente de opinião e a preocupação em relação ao clima especificamente entre os eleitores democratas era bem maior, acho que chegava a 70%, 80%, e entre os eleitores republicanos era menor, não lembro exatamente os números, mas isso realmente é gritante, né? Agora, a gente não pode também generalizar, né? Porque tem setores republicanos que também discordam, né? Da saída dos Estados Unidos do acordo, né? De qualquer maneira, os maiores financiadores do Partido Republicano é da indústria de petróleo, né? É um também dos maiores. Vamos fazer um intervalo curtinho. Não saia daí, o nosso intervalo é curto, você sabe disso, e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é o Acordo de Paris e agora a retirada dos Estados Unidos desse acordo. A gente volta já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook.
Estamos de volta. O tema discutido hoje no Opinião Pernambuco é a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, um projeto para controlar o aquecimento global, impedindo catástrofes climáticas. Participam do nosso programa Maria Adélia Oliveira, bióloga e integrante da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza, Heitor Scalambrini, do Movimento Ecossocialista de Pernambuco, e também Andréia Steiner, chefe do Departamento de Ciência Política da UFPE. Olha só, nós falamos aqui no primeiro bloco do Acordo de Paris e do Protocolo de Quioto. Eu vou pedir para a gente começar esse bloco, para não ficar nenhuma dúvida para os telespectadores. Qual é a diferença entre o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, onde termina um, onde começa o outro? Acho que uma diferença fundamental é que o Protocolo de Quioto ele foi meio mais construído de cima para baixo, né? E o Acordo de Paris ele tem essa ideia mais do voluntarismo dos países, né? Dos países dizerem quais são as metas, né? Enquanto que no Protocolo de Quioto isso foi definido de outra forma, né? O Protocolo de Quioto ele tem dispositivos mais vinculativos, né? O Acordo de Paris ele é mais frouxo, digamos assim, né? E assim, o Protocolo de Quioto de fato ainda está em vigor, né? Ele vai até 2020, que é quando começa a vigorar de fato o Acordo de Paris, né? Eu acho que em linhas gerais seria isso, né? Tem gente que considera o Acordo de Paris um pacto histórico. Eu queria saber se essa é a opinião de vocês. A sua talvez não seja, Scalambrini, pelo que você já falou ali no primeiro bloco. Mas a gente pode considerar um pacto histórico de alguma forma? Eu acho que só, como a Andréa falou, só essa forma diferente, né, dele não ter sido algo imposto, né? Se sabe, a ciência tem uma ideia muito clara de que países contribuem, né, que grau de emissão cada país contribui, e são emissões diferentes, porque um pode ser industrial, o outro mais a queima de florestas ou a derrubada de florestas. Então, tudo isso a ciência consegue calcular e o Protocolo de Quioto estabeleceu quais seriam, vamos dizer, as metas de cada país. E dessa vez o acordo surge de baixo para cima, que eu acho que, pelo menos quando a gente fala nas questões ambientais, aquelas que são impostas, elas geralmente não funcionam. Então, assim, eu tenho uma esperança de que por essa forma, né, mais voluntária, né, dos países, diante da realidade de cada um, estabelecerem as suas metas, né, ele pode realmente funcionar. E ele foi realmente, ele surge, claro, dentro do seio da ONU, mas a partir, né, de representantes, né, de vários países, né, tanto aqueles do G7 como os países emergentes. Então, a forma como ele se constituiu, eu o considero um marco. No Acordo de Paris, o que é que compete aos países industrializados e o que é que compete aos países em desenvolvimento? Não, ao meu ver, não há diferença. São metas diferentes? Não, isso era assim no Protocolo de Quioto, né? Isso não há diferença. Né? Não há, é um dos aspectos aí que eu acho. Estela e telespectadores, nós estamos num momento da nossa civilização que a gente não tem mais tempo para retardar ações. O papel que teve certos setores chamados negacionistas, ou para alguns, para a imprensa, céticos, na qual dizia que isso não existe, que nós não estamos tendo aquecimento global, ao contrário. Muita gente tentou negar, estamos tendo o resfriamento, isso acabou, não é? Isso acabou. E falar isso hoje é ser um charlatão da história, não é? Então, isso é um fato. A ciência hoje aponta, não é, que essa é uma questão fundamental da nossa civilização. O maior desafio que nós já tivemos, sem dúvida alguma, é a questão das mudanças climáticas ligada ao aquecimento global. E esse aquecimento, ele está ligado a um desbalançamento que está ocorrendo na Terra. Ou seja, a Terra recebe uma grande quantidade de energia que vem do Sol, ela absorve na sua atmosfera parte dessa energia, a outra entra na superfície terrestre, ela também é absorvida pelos oceanos, pelas cidades e é reemitida para o espaço.
Acontece que essa reemissão para o espaço está sendo impedida, porque tem se aumentado a concentração dos chamados gases de efeito estufa na atmosfera. E da onde vêm esses gases? Esses gases vêm da ação humana, quer do desmatamento, quer das indústrias, quer da geração de energia, quer do agronegócio, não é? Que utiliza... enfim, o maior vilão, então, o maior vilão do efeito estufa. Depende, como foi dito pela ideia, depende o perfil da emissão dos países, ele varia. Aqui no Brasil hoje, a questão do desmatamento é um grande problema para o país. E a cada vez mais tem aumentado a participação da geração de energia através das termoelétricas, né, utilizando combustíveis fósseis, através da construção das grandes hidroelétricas também na região amazônica, né, destruindo parte das florestas. Isso também tem causado a produção de metano pela decomposição dessa floresta que fica submersa. Enfim, então eu acho que a gente não tem mais erro. O protocolo de Kyoto nos mostrou que a via econômica de resolver, pagando créditos de carbono, criando certos mecanismos econômicos, não deu certo, né? Não deu certo. Hoje fica cada vez claro também que cada país, independente de ser rico ou pobre, ficar à mercê dele definir as suas metas, sem um voluntarismo, sem nenhuma penalização sobre eles, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E tanto é que pessoas, hoje, muita gente tem comentado que temos que rever esse acordo que em certo momento foi colocado como a salvação da história. Não vai ser. Se nós continuarmos sem esse acordo, nós vamos chegar aí em relação a temperaturas terrestres médias aí, pré-industriais, 6 graus acima dela. Se nós, hoje já se avalia que com esse acordo que foi feito, aí pode chegar entre 2,7 a 3,5 graus acima do pré-industrial, fugindo do que está escrito no acordo. A meta chegar a 1,5, chegar no máximo a 2. Não é? Então já se avalia que do próprio acordo hoje, ele já ultrapassa as metas, não é? Desde já. Então, eu realmente, não é uma questão de ter esperança, como a Maria Adélia falou, é uma questão de uma necessidade histórica, não é? Para a nossa sobrevivência no planeta, pelo menos como nós somos, assim, né? Claro que nós não vai destruir o planeta, nós nos adaptaríamos às outras circunstâncias, né? Do clima, de tudo. Mas é uma questão que nós temos que colocar na nossa cabeça, que é um problema de todos. É um problema local, é um problema da cidade, do Estado, do governo federal, dos países. É um problema global. Mas isso é fundamental, que nós partimos para reduzir as emissões. É isso que está provocando o aquecimento e as suas consequências, né? E os seus impactos. Pelo que você está colocando, é a pauta do século XXI. Exatamente. Esse é o maior desafio da humanidade. Aí tá. Então, vamos ver aqui como é que... Eu não sei se a gente vai ter que convocar de novo a palavra esperança, mas como é que vocês imaginam compatibilizar essa pauta tão urgente com um modelo de sobrevivência planetário praticamente capitalista? Bom, já teve uma tentativa de conciliar as duas coisas no próprio protocolo de Kyoto, né? Fazendo com que houve essa venda de crédito de carbono e tal. Era uma esperança, né, na época, né, você tentar juntar as duas coisas e assim as coisas caminhariam, né? Mas, de fato, o próprio capitalismo vai ter que se adaptar, né? Em algum momento. Os países em desenvolvimento, que são os países com menos recursos, como é que eles vão fazer essa transição, por exemplo, para tecnologias de energia que não sejam tão poluidoras, quer dizer, energias limpas? Como é que vai ser isso? Já chamamos de a passagem da economia marrom para a economia verde, né? Porque existem também vários modos. Hoje, às vezes é difícil, a gente sempre acha que está dando um passo para trás, quando a gente reconhece que a gente tem que voltar, que certas coisas realmente são eficazes. Por exemplo, plantar uma árvore, né? Então, assim, plantar, ter o verde, né, dentro da cidade é algo, né, que muda completamente
não somente cenicamente, né, mas assim, a gente sabe que a vegetação, né, refresca, que a vegetação, né, traz a fauna de volta, que a vegetação, né, reduz as emissões. Então, por exemplo, a China mesmo investiu, né, acho que em Pequim eles fizeram uma área enorme, um cinturão verde, né, que está modificando, né, até o comportamento mesmo das pessoas. E eu acho que a gente ainda pensa dessa forma, que o bom é ter tudo acimentado, né, é ter a área toda mais seguro, porque a floresta pode lembrar bicho, né? Eu mesmo moro perto de uma área de mata e as pessoas que vêm ficam, às vezes, muito preocupadas. Mas você não tem medo que entre aqui uma cobra, uma lagartixa, né? Na realidade, né, esse retorno, né, que alguns esperam, né, ele pode ser muito menos doloroso e talvez seja o único caminho. Agora, Célia, tem uma coisa, você falou, o Acordo de Paris, além de propor deter e diminuir as emissões, ele também propõe a criação de um fundo para atender a esses países mais pobres, vulneráveis, né, a reagir, ou seja, a ter condições, né, sobre os impactos que vão causar seus países, não é? E isso é um dos pontos também, fala-se em 100 bilhões de dólares, né? E esse é um dos pontos também que certos países alegam, não é? Que isso vai afetar a sua economia, fazer esse fundo. Agora, uma coisa que você perguntou, eu tenho uma absoluta clareza para mim que no modo de vida que nós vivemos, numa sociedade capitalista, industrial e consumista, não há salvação. Não há salvação, de maneira alguma. Não que eu queira ser aqui, ser o cara que está criando uma situação de medo na população, mas não há salvação, porque a tal do desenvolvimento sustentável, que seria o tripé, não é? Aquele tripé, ele tem uma perna que é o dobro das outras, ou o triplo, que é a econômica. Essa vale tudo, essa você justifica tudo. Você vê aqui em Pernambuco, então quando fala-se em trazer uma termoelétrica, né, se fala geração de emprego, número de não sei o quê, nunca se analisa outros aspectos que não seja a parte econômica. E se dá um valor extremamente alto a essa questão em detrimento da questão social e da questão ambiental. Então, essa é a visão, a visão, né, de que nós vivemos. Então, se não houver uma mudança, eu acho muito difícil a gente entrar aí até 2100, não é? E não tiver atingido certas metas aí de contenção, tiver temperaturas extremas que vão trazer mudanças muito importantes no nosso planeta. Você fala de uma mudança cultural, quer dizer, de comportamento, que seriam aí, inclusive, escolhas individuais, escolhas comunitárias, escolhas de pequenos grupos, ou você fala aí também de uma mudança numa escala maior, mais macro, de adoção de políticas, aí as grandes potências, os países mais industrializados, economicamente mais ricos, os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, terem suas políticas privilegiando a questão ambiental. O que é mais difícil, na verdade? O que eu quero perguntar é o seguinte: o que é mais difícil considerando essas duas possibilidades, essas duas pontas? Uma mudança cultural, de comportamento, ou uma mudança macro de entendimento da questão ambiental como uma opção política? Acho que a mudança cultural é mais difícil. É mais difícil? É porque, em certos aspectos, a gente já tem várias leis boas, né? Elas só não são implementadas, né? A gente tem, assim, desde a década de 70, né, o Fritjof Capra, né, que era um físico, ele acho que é vivo ainda, ele dizia que a gente vive uma crise de percepção. A gente ainda vive uma crise de percepção, né? Enquanto a gente acha que não é parte do problema, a gente continua dando tiro no pé, porque a gente não sabe que está dando tiro no pé, né? Então, assim, tem que ter essa mudança na percepção, né? A mudança econômica só vai mudar quando as pessoas por trás da economia mudarem também sua percepção do problema, né? Porque é como se eu estivesse aqui e o problema estivesse ali, não tivesse nada a ver comigo, né?
aí talvez precise de um grande desastre ou de mais grandes desastres, né? Porque em algumas áreas do mundo, né, países ilha, por exemplo, já passam por problemas seríssimos em relação ao clima, estão, né, desesperados, mas em outros lugares a questão ainda não está tão séria, entre aspas, assim, tão visível, né? E, então as pessoas ainda estão achando que está tudo bem, né? A questão das políticas públicas é essencial, né? Veja o caso do Brasil. Ele assina um acordo, ele se compromete ao acordo, mas tem toda uma política voltada à exportação, né? Agroindustrial, né? Onde você favorece o desmatamento para a criação de gados na Amazônia, né? A questão, hoje praticamente, a questão da proteína animal, nós temos um boi para cada habitante, né? E esse boi, além de produzir na ruminação, né, produzir o CO2, produzir o gás metano, ainda há muito desmatamento na Amazônia em função dessa expansão agrícola, modelo. Então, a contradição enorme no próprio nosso país entre políticas macro, né, que já vem de governos, não é nem desse golpista, nem dos anteriores, né, mas já vem nesse prazo todo, né? Enfim, essas contradições. Então, eu concordo, a percepção, né, as pessoas sentirem, né, isso é muito importante. Mas política pública é essencial para o nosso país. No próximo bloco, vocês vão me dizer se há caminhos possíveis e próximos para essa mudança de comportamento. Nosso intervalo é curto, a gente volta já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, o aquecimento do planeta Terra, o perigo de catástrofes ambientais e a retirada dos Estados Unidos do acordo que pretende controlar o aumento da temperatura global estão sendo discutidos aqui no nosso programa. Participam Maria Adélia Oliveira, bióloga e integrante da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza, Heitor Scalambrini, do Movimento Ecossocialista de Pernambuco, e também Andréia Steiner, chefe do Departamento de Ciência Política da UFPE. No bloco anterior, vocês falavam da importância de uma mudança de percepção ou de comportamento para que se possa garantir mudanças que levem a um planeta, digamos assim, a sobrevivência do planeta de uma forma mais sustentável. Quais são os caminhos para essa mudança de percepção ou essa mudança de comportamento? Silêncio total, né? Eu acho que a gente está naquela situação em que a gente sabe que, a ciência diz também, né? O planeta já tem 60% de comprometimento. E eu comparo isso como se tivesse vindo, vamos dizer, uma enchente, que é uma coisa mais próxima da gente. Né? A enchente vai e leva 60% da minha casa embora. Eu fico lá nos outros 40% que restam. E não mudo em nada. O meu problema é que quando os 60% da minha casa foi embora também 60% do meu salário, do salário de todos os que vivem comigo. Né? E eu vou me acostumando a esses 40% e vou ficando aí. Né? E não arredo o pé daquele meu comportamento. Então, eu pelo menos sou daquele do caminho em que acredito no caminho de você voltar um pouco. Né? E todo mundo hoje diz que quer voltar à natureza, né? Mas ninguém quer ir a pé. Então, eu acho que a gente precisa fazer aquele esforço mínimo mesmo, né? As pessoas estão acomodadas. A gente volta para um outro ponto. Você falou assim, ninguém quer ir a pé. Aí vamos pegar uma cidade como Recife. Tem o transporte. Não tem calçada. Não tem calçada. Como é que eu vou a pé daqui para ali ou de lá para cá sem calçada? Então, a impressão que eu tenho é que essa vontade, esse desejo de um modo de vida mais saudável
ele não se concretizará sem outros caminhos que são de políticas públicas, que são de escolhas políticas. E se não for assim, a impressão que eu tenho, e me desmintam, eu adoraria se vocês pudessem me desmentir, é que a gente está num beco sem saída. Eu concordo plenamente com você, que é a questão das políticas públicas. O poder público, ele tem um papel importantíssimo na indução que as pessoas peguem o transporte coletivo, que as pessoas andem de bicicleta, o quê? Tornando o transporte público adequado, né? Fazendo as calçadas, fazendo lugar para que as bicicletas possam rodar. Então, ele tem esse papel muito importante. Eu acho que essa indução parte do poder público, não é? É fundamental que haja políticas públicas e que haja escolhas, como você disse, Estela. Eu acho que esse é o ponto. Se fôssemos ver qual é o ponto de partida, eu diria esse. Porque o resto, ele vem atrás, na minha opinião. As pessoas vão mudar seus comportamentos. Se você tivesse um transporte, quantas pessoas não dizem isso quando consultada? Se eu tivesse um transporte público adequado, eu pegaria o ônibus. Eu não pego o ônibus porque eu vou ficar lá em pé, demorar 2 horas, vou ser assaltado não tenho segurança dentro do transporte urbano, do transporte público. Como é que eu vou pegar minha bicicleta e vou para tal lugar que se eu posso ser atropelado? Enfim, então são condições, eu digo, anteriores, não é? São condições necessárias, não são suficientes, mas são condições necessárias. E aí, a questão, num sistema democrático, é as escolhas que a gente tem para os nossos políticos. Aí também entra a questão da educação, que é um papel muito importante, que somos educadores, sabemos da importância que se tem, não é? De você ter cidadãos com conhecimento, com acesso à informação, tudo isso que, infelizmente, no nosso país nós não temos. Não é? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o Protocolo de Paris. Existem metas. O Acordo de Paris, o Acordo de Paris, existem metas. O acordo prevê, eu não sei se essa é a palavra, fiscalização ou monitoramento, se essas metas estão sendo alcançadas, estão sendo cumpridas ou não. Ele não prevê punição, vocês já colocaram, mas ele prevê monitoramento para o cumprimento das metas? A Convenção sobre Mudanças Climáticas, né, que abriga tanto o Protocolo de Kyoto quanto o Acordo de Paris, ele prevê relatórios dos países, né, mas os relatórios eles também são voluntários, né? Como em vários outros acordos de meio ambiente, né? Você tem um sistema de relatórios a cada 2 anos, a cada 4 anos, e isso, de certa forma, força o país a ter alguma coisa a dizer, né? Mas, assim, a ONU não vai vir, né, ver o que está acontecendo de fato, né? Então, é muito mais a disposição do país em oferecer nessas informações para que haja esse monitoramento, bem entre aspas, né? Vamos imaginar, numa perspectiva radicalmente pessimista, que o Acordo de Paris seja um fracasso total, que ele não se cumpra. Quais são os danos ambientais já imaginados, previstos, se esse acordo não se cumprir? Ou seja, se o aquecimento global não for contido? A gente já vivencia muitos deles, né? Agora, assim, os países eles contribuem de formas variadas às mudanças climáticas e eles também são, os efeitos também são variados pelo globo, né? Então, primeiro efeito, os pequenos países ilha, né? De ter o nível do mar subindo, de ter salinização da água subterrânea, de ter, enfim, em outros países, enchentes, né? Deslocamento interno das pessoas, migrações, grandes movimentos de migração. Tem muita coisa que a gente já vivencia, né? Agora, como sempre, afeta primeiro as populações mais pobres, né? Os países mais pobres, né? Então, vai demorar talvez um tempo, como o Heitor falou, a gente se adapta, né? Então, vai demorar um tempo para isso chegar a todo mundo, né? Algumas pessoas vão estar no 40% da casa, né, que a Adélia falou, e outras pessoas vão estar no 60%, né? Então,
como são grupos que historicamente já são deixados de lado, então, enquanto não incomodar outros grupos, né, vai continuar acontecendo, né? Eu acho que o caminho da educação é realmente uma trilha importantíssima, né? Então, você fazer a escolha, né, da escola do seu filho, porque não é somente o conteúdo que se ensina, né? Mas, assim, dá oportunidade para a criança dela ver o outro lado também, né? Isso é super importante, né? Porque, e no caso... porque eu tenho medo, assim, hoje em dia tem um pessimismo muito grande e eu acho que às vezes isso trava, né? Eu vejo entre os jovens, tipo assim, então o mundo vai se acabar mesmo, então posso fazer o que eu quiser e tal, né? Não é muito por aí. Acho que eu acho até perigoso, né? Entre crianças pequenas, você fazer esse tipo de educação ambiental, que é meio que uma terapia de choque. Não sei se funciona muito. Feito a dela falou, né? Tem alguns movimentos, né, interessantes pedagógicos de você criar as crianças de uma forma mais proativa, né, no mundo, em vez de ficar acuada perante essas questões todas, né? Uma em relação ao Acordo de Paris, não diria falha, né, mas uma das partes fracas do acordo é que não se cobra, o acordo não cobra daqueles que mais poluíram, né, que eles realmente paguem mais sobre isso, não monetariamente, não é? Há uma igualdade aí, né, entre as metas dos países, não é? Que não há essa cobrança daqueles países. Então, havia sempre... se não tivesse ocorrido isso, dificilmente vários países teriam assinado esse acordo. Ou seja, o que eu vejo assim, que aqueles países que mais se beneficiaram disso, que retiraram o CO2 da Terra e jogaram, né, para o espaço aí, ou seja, utilizando os combustíveis fósseis, né, são os países ricos, esses realmente deveriam ter um papel mais importante para a proteção daqueles países que são hoje os mais vulneráveis. Como foi dito, né, com certeza são os pobres que vão pagar o pato, não é, desse aquecimento. Agora, por outro lado, eu vejo uma coisa, do ponto de vista do que a gente pode pensar, nós estamos aí praticamente na 2020, né? 2017, rapidamente passando, 2030, né? Você mesmo no começo do programa colocou os recordes de aumentos das temperaturas médias, tem batido ano após ano, nos últimos 3 anos. A concentração de CO2 através de uma tabela, através de uma curva, tem aumentado. Nós já passamos os tal dos 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, né? Estamos chegando a 410. O 400 seria um limite, não é? Enfim, então realmente a preocupação é muito grande, porque o Acordo de Kyoto se mostrou completamente... O Protocolo de Kyoto? Perdão, o protocolo se mostrou insuficiente para a contenção, né? Continua aumentando. O acordo países e especialistas do tema, países que já assinaram o acordo, então, não é, ratificaram o acordo, já se colocam em dúvida realmente daquelas metas de não ultrapassar os 2 graus em relação aos períodos pré-industrial, né? Ou seja, o ideal seria chegar no 1,5, né? Tal. Já dizem que vão superar. Então, nós não podemos esperar que o acordo ele se torne... a gente fica esperando que ele não dê certo para recuar. Acho que desde já temos que pensar em outras maneiras, o que devemos fazer aí em relação a um acordo que está potencialmente, né, a gente tem visto que ele não vai atingir os seus objetivos, né? Porque tudo o histórico tem mostrado que nós continuamos aumentando a concentração, as temperaturas aumentando, a catástrofes associadas ao aumento tem aumentado, né? Você vê aqui nós vivemos isso no Nordeste, que é a seca, né? 7 anos de seca, né? Um período, né, que nós estamos vivenciando aí, né? Para quem viaja para um pouco o interior sabe o que está se passando nesse sertão aqui, né? Enfim, não é ser pessimista, sabe, Adélia, sabe, vocês telespectadores, mas nós temos que mudar atitudes rapidamente, não podemos aguardar mais. O protocolo de Kyoto demorou muito para ser, agora nós temos que andar a passos rápidos, e os nossos governantes têm uma responsabilidade enorme em relação a isso.
não é? E o nosso país em particular, que potencialmente, né, que tem biomassa, tem floresta, tem o sol, tem vento, tem tudo que poderíamos utilizar como fontes renováveis, já que as fontes convencionais, aí, o fóssil, são também grandes emissores, poderíamos ter outro país, nós temos demonstrado que nós não estamos à altura do que o momento exige e poderíamos ser o exemplo para outros países. Né? A pauta ambiental não costuma entrar como metas ou propostas principais, prioritárias em campanhas eleitorais. Não. Ou eu estou enganada? Está certíssima. Não entra, né? Difícil, né? Não. Quando entra é bem pouquinho, né? Uhum. E depois que ganha a eleição, geralmente, né, a área ambiental é deixada completamente em abandono, né? Uhum. Porque se escolhe todo mundo e os pontos principais da área ambiental são esquecidos, né, na realidade. E hoje nós temos uma realidade que hoje a base de sustentação do atual governo, apesar de termos um ministro, o Sarney Filho, né, que entende do tema, tem feito ainda está ligado ao PV, ele exato, é o Partido Verde, exato. Tá? Que tem feito algumas ações positivas, mas muito pontuais. Por outro lado, você tem como base de sustentação do atual governo a base dos ruralistas, que tem promovido dentro do Congresso Nacional, né, mudanças substanciais na legislação ambiental, de flexibilização, obviamente, para pior. Uhum. Então, há muita contradição. Então, hoje nós vivemos numa situação em que o Congresso Nacional, ele tem, na maioria dos representantes eleitos lá, uma maioria que tem jogado contra, né? Há um discurso e há uma prática, não é, completamente antagônicas, né? Eu vou pegar aqui uma menção de um político da Alemanha, agora eu não lembro o nome dele, e se referindo a Donald Trump. Ele usa a expressão políticas míopes. A minha pergunta agora para vocês é a seguinte: se esse conceito de políticas míopes poderia ser aplicado aqui no caso do Brasil, ali no Congresso, considerando essas mudanças nas leis ambientais e mudanças, como disse a Adélia, que não é a Adélia Prado, como disse a Adélia, mudanças para pior. Esse conceito de políticas míopes se aplica? Com certeza, porque eu acho que se os políticos tivessem a verdadeira noção dentro deles, claro que em termos de conhecimento, acho que hoje em dia todo mundo sabe, né, que a questão ambiental é importante. Mas eu acho que a percepção ainda não mudou. Então, eu acho que se eles tivessem a verdadeira noção da dimensão dessa questão ambiental, eles não fariam isso que eles fazem, porque de verdade é um tiro no pé, né? E você abraçar a questão ambiental, você vai beneficiar muitas outras questões, né? Que é, inclusive, o lado bom, digamos assim, de você tratar da questão do clima. A questão do clima é muito difícil de ser tratada, mas quando você trata a questão do clima, você sai resolvendo muitos outros problemas. Você resolve questões ligadas aos oceanos, às florestas, a questões, enfim. É um problema, né, que está ligado a tudo. Então, você sai puxando um fio que resolve tudo. Então, dá um trabalhão, mas, né, da mesma forma, você tratar a questão ambiental como política de Estado. Você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, a saúde, enfim, até moradia, né, até a questão da educação, de você ter, né, contato com o meio. De qualquer forma, não é um ganho imediato. E talvez seja essa a questão. Quer dizer, não. Você pensa no lucro imediato, e normalmente é um lucro financeiro, e deixa de pensar a médio ou a longo prazo, que é e aí, muitas vezes, um lucro coletivo. Na verdade, eles não estão à altura dos desafios atuais, né, da humanidade, nossos políticos, que são eleitos por nós. Então, o problema é da sociedade, de certa maneira. Aí voltamos à questão da educação, né, um pouco da base, né, porque nós que elegemos. Não adianta, né, a gente escuta muito aquela crítica, né, o político tal, pô, mas quem elegeu, quem o colocou lá em Brasília, ou aqui na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, foi o voto popular, não é?
Então, eu acho que nós temos que começar a rever um pouco, né, o papel nosso, o papel do eleitor no sistema da democracia, que lamentavelmente hoje, né, a gente tem visto aí, quem está mandando no jogo são as grandes corporações, né? Quando a gente vê uma empresa pagando propina para tantas pessoas que estão lá nos representando, a gente vê que o buraco está mais embaixo, né? O sistema democrático de representação, não é como está, ele está furado, né? A gente viu que eles se elegem falando uma coisa e quando chegam no parlamento fazem outra. Então essa representação não nos representa mais, né? Questão da participação aí que nós temos que nos aprofundar um pouquinho esse conceito e mudar aqui no nosso país, não é? Ou seja, tem coisas importantes que nós devemos discutir também, além do futebol e além da novela das 7, não é? Boa noite, acabou o nosso tempo. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pela participação aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.